É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. No dia do funeral de Odair Muniz, uma jornalista de uma televisão fez um direto no bairro do Zambujal, dizendo que a paz cotidiana tinha regressado. No entanto, para que os telespectadores reconhecessem de onde falava, escolheu, como cenário, uma paragem de autocarro destruída. Se as palavras eram sobre um bairro que levava um dos seus a enterrar, a imagem era sobre os tumultos. Foi assim durante 15 dias. Nós, os da Cidade da Lei, a olhar assustados, irados ou compreensivos para eles, os da Cidade Invisível, para roubar uma expressão de um programa de rádio de António Brito Guterres. A polémica que veio depois, com o autarca socialista a defender regras inconstitucionais para os bairros sociais, resume ainda melhor o sentimento. A maioria da população acredita que a lei não serve para a vida destas pessoas, que elas não as cumprem, que o Estado não tem de as cumprir, que têm de ser mantidos na ordem, nada mais. Alguns discursos mais cuidadosos ou até bem intencionados preferiram distinguir no bairro do Zambujal e em todos onde houve tumultos resultantes de mais uma morte às mãos da polícia, uma minoria criminosa de uma maioria ordeira e trabalhadora. A realidade é capaz de ser mais complicada quando se cresce com a falta de quase tudo. Não que a escola e a casa não existam. Falta o que permite romper com o ciclo de exclusão que este território determina. A exclusão ficou evidente no próprio debate feito sobre o bairro, mas exclusivamente fora do bairro. Apesar de haver associação de moradores e outras organizações de autorrepresentação, as pessoas que vivem nestes bairros são excluídas do debate público. Elas são o problema, não a gente das suas vidas. Nas palavras de Ventura, a bandidagem, nas dos seus opositores, as vítimas, mas nunca sujeitos da sua própria vontade. Não serve isto para desmerecer quem fala porque deve falar da exclusão dos outros. Apenas para sublinhar como a invisibilidade faz parte das regras do jogo. Os moradores dos bairros sociais são vistos ou como problemas de segurança ou como problema social, nunca como um problema democrático, na medida em que têm sido excluídos do direito à cidade e à palavra. Com os meios que tenho, tentarei trazer o que acho faltar. Dar alguma palavra ao bairro do Zambujal. Um deles será semelhante ao que usei com António Brito Guterres na antiga Corraleira. O guia principal não será, desta vez, o António. Será Cláudio Gonçalves, que também usa o nome de Tibunga. Nasceu no bairro da Cova da Moura, cresceu fora dali e faz parte da Associação de Moradores do Zambujal. Tem 29 anos, é modelo internacional e as oportunidades que agarrou não resultaram das saídas que o bairro tinha para lhe oferecer. Nas 2 próximas horas estaremos no bairro. Não para filmar tumultos, mas para ouvir os cidadãos que aqui vivem. Além do Cláudio, ouviremos o Edgar Cabral, a Jailisa, o José Batista, a Lenizete Santana e o Quilídio Martins. Bem-vindos ao Zambujal, de que só voltarão a ouvir falar nas televisões quando acontecer outra tragédia. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Eu sei dizer televisão. Eu disse televisão, mas foi brincar. Modulações? É a limpeza, tudo. O Cláudio Gonçalves, o Tibunga, também é conhecido por Tibunga, vou-te chamando Cláudio e vou-te chamando Tibunga, tem 29 anos, é modelo profissional, nasceu na Cova da Moura e a família, toda a tua família, ou parte da tua família materna vive aqui, a tua mãe vive aqui no bairro do Zambujal, tu viveste aqui 10 anos no bairro do Zambujal e fazes parte ainda da Associação de Moradores. Exatamente. Eu queria que começasses por contar um bocadinho a tua história para te apresentarmos. Ou seja, tu
cresceste, nasceste e começaste a viver na Cova da Moura. O que é que aconteceu na tua vida depois disso? Eu tive um percurso um bocado atribulado, como a maior parte dos jovens aqui nos bairros sociais. Eu fui institucionalizado quando tinha por volta de 7 anos, 6, 7 anos, porque os meus pais não tinham condições de me criar na altura. Tu tens irmãos? Tenho irmãos, na altura só tinha uma irmã mais nova, e pronto, tanto eu como ela fomos para um colégio interno, e daí a história alongou-se e nós, né, depois de toda a fase difícil que nós passámos... Quanto tempo mais ou menos é que estiveste institucionalizado? Cerca de 2 anos. Eu 2 anos, ela teve um bocadinho mais do que eu, e depois de toda esta fase difícil, porque nós também passámos por muitos bairros sociais aqui à volta, nos tempos que ainda só haviam barracas, não é? Nos tempos das Fontainhas. Mas começaste na Cova da Moura, não é? Sim, comecei na Cova da Moura. Só foste para esses bairros sociais depois de ser institucionalizado ou ainda antes de ser institucionalizado? Não, antes de ser institucionalizado passei por alguns bairros de barracas, tivemos na Pontinha, tivemos também nas Fontainhas, e depois desse percurso todo acabámos aqui na zona da Buraca, Cova da Moura, etc. Eu nasci aqui, dei uma volta aos bairros sociais todos e depois voltei para cá outra vez. Nasceste aqui que é? No bairro do Zambojal ou na Cova da Moura? Na Cova da Moura. Cova da Moura, que é aqui ao lado. Que é aqui ao lado, basicamente. Depois foste viver com uma professora, certo? Sim, que era a minha professora primária, hoje em dia é a minha mãe também, né? Eu tenho 2 mães, e na altura, porque os meus pais não tinham essa capacidade, porque nós, para sermos retirados destas instituições, têm que ser apresentadas todas um conjunto de elementos de uma estabilidade de vida que na altura era impossível. E como muitos jovens vão parar a estas instituições, mas depois só saem de lá aos 18, né? Que é quando já não dá mais. Não foi o teu caso? Não foi o meu caso, sorte minha, esta alma caridosa, que era a minha professora primária da escola B1 Cova da Moura, que agora já não existe, acho que faz parte do Moinho da Juventude, resgatou-me desse colégio e fez este processo todo de adoção necessário, que era para eu conseguir sair. Portanto, a tua mãe é adotiva? Sim. Mas tu mantens relação com a tua mãe biológica? Também. Ou seja, eu tenho estas 2 famílias, cresci nestes 2 polos, nunca houve esta separação de agora estás connosco, não te podes aproximar da tua mãe biológica, etc, etc. Então eu cresci aqui nestes 2 mundos, não é? Depois, quando saí do colégio, foi-me apresentado toda uma vida diferente e toda uma... Né? Tua professora, essa tua mãe adotiva é branca, não é? Exatamente. E tive acesso a toda uma panóplia de condições e recursos que a maior parte dos jovens não tem aqui nos bairros sociais, não é? Portanto, eu digo sempre que parte do meu sucesso atribuo muito a este salvamento. Até sair do bairro? Sim, até sair do bairro. E depois estive sempre a transitar, depois já do colégio, estive sempre a transitar entre estes 2 mundos. Passava um tempo com a minha mãe biológica, passava um tempo com a minha mãe adotiva, e isto fez-me crescer, não é, de forma diferente, porque eu estava sempre a acompanhar o que se passava nos 2 mundos e as 2 realidades diferentes, basicamente. Mas depois voltaste aos bairros? Sim, voltava aos bairros, porque nunca perdi o contacto com a tua família, com a minha família biológica. Então... E como é que aconteceu seres modelo? Tu já és modelo internacional, eu estive a ver, aliás, o teu... estás em muitos lugares, como é que isto aconteceu? Isto foi só depois aos 20 anos, né? Depois do meu percurso escolar. Portanto, há 9 anos, não é? Sim, por acaso nunca tive o sonho, nunca foi assim objetivo. Fui scouted, encontrado por o dono da minha agência, o Lee de Palma, a passear no shopping, e ele disse-me: olha, tu tens o perfil, queres tentar, etc. Na altura pouco ou nada sabia sobre isto. Ele deu-me um cartão para eu fazer um casting, que eu depois meti o cartão no lixo e disse: bem, isto não é para mim, vou-me embora. Tive a sorte da minha namorada na altura pegar no cartão no lixo e dizer: olha, tenta, não sabes onde é que está a tua sorte. Eu nunca tinha viajado na minha vida, nunca tinha entrado sequer no aeroporto de Lisboa. Isto aconteceu tudo muito rápido. Numa semana fui agenciado, na outra semana a seguir já estava em Paris e já estava a desfilar e já estava a fazer coisas que eu nunca tinha
pensado fazer na minha Foste vida. para Paris, portanto. A minha primeira viagem foi para Paris, sim, e foi o meu primeiro desfile na moda. Começaste a ganhar muito mais e a ter uma vida completamente diferente. Não, eu trabalhava na Telepisa. Antes de ser modelo, trabalhava na Telepisa, ganhava 2,24€ à hora. Sim. Era Paga-se um bocadinho melhor. Paga-se um bocadinho melhor na moda, isso posso conferir, sim. Eu lembro-me na altura, eu fui para Paris com pouco mais do que 400€ na altura, acho eu, para estar lá 2 semanas, e todos nós sabemos que 400€ em Paris é pouco ou nada, não é? E quando voltei da minha primeira semana de trabalho, voltei com, sei lá, cheguei ao aeroporto de Lisboa, tinha 1,5€, que foi o necessário para apanhar o 750 para vir até aqui ao bairro outra vez, não é? Uma semana mais tarde vou ao multibanco, vejo o que é que se passa e etc, e tiro o meu extrato e aparece-me lá um valor, sei lá, na altura era para aí 3.000€. Obviamente que eu ligo ao banco a dizer, isto não é meu, por favor vejam lá o que é que se passa, porque eu nunca tive mais do que 200€ na minha conta, eu não sei o que é que se passa aqui, e vocês têm, não, mas veja lá, porque isto veio de uma empresa francesa. Pá, e na altura, esquece, isto mudou o meu mundo completamente, e então hoje em dia é o que eu faço. Mas mantiveste completa ligação com o bairro e com sim, eu tenho aliás, como eu disse, és da Associação de Moradores, portanto mantens uma vida ativa. Claro, porque eu também percebo as necessidades que a minha comunidade tem e que é importante pessoas como eu, que podem eventualmente ser uma referência para os jovens e etc, chegarmos aqui e termos esta proximidade, deles perceberem que há outros caminhos, é possível e que, sei lá, eu, por exemplo, tenho uma parceria com uma agência tu dizes é possível, mas a verdade é que se não tivesses saído do bairro, se não tivesses ido viver com essa professora... Aqui não há, eu costumo dizer que não... Porque isto é muitas vezes usado a dizer, como vê, é só porque não querem... A frase é esta, normalmente chegam ao pé de mim e dizem-me, atenção, que eu já vivi de norte a sul do país. Sim. E dizem-me, Cláudio, tu até és um preto diferente. Pá, gosto de ti, pá, tu és um preto diferente, tu não és como os outros todos. E o que eu digo é, não, eu não estou num patamar de superioridade. Eu tive, recursos e toda uma educação e toda a minha vida foi estruturada de uma forma que me permitiu tornar-me na pessoa que eu sou hoje, não é? Que não acontece com 90% dos jovens nos bairros sociais. Obviamente que isto impacta negativamente a nossa comunidade, não é? E aquilo que eu sou hoje não é porque eu sou especial, é porque eu tive algo que o resto dos meus... Por exemplo, nós éramos uma turma de 20 e tal, quase 30 alunos na Cova da Moura, eu acho que 2 deles se safaram na vida. O resto foi tudo para, sei lá, atividades criminosas e tem tudo uma vida precária. E depois no resto, a partir do momento que foste viver com os professores, estudaste onde? Estudei em Massamá, já é um ambiente diferente. Claro, não tem nada a ver, imagine-se. Eras o único negro para aí, não? Da turma, sim. Mas é uma realidade completamente diferente. Aí houve mais gente a safar-se. Atenção, eu agora vejo os meus colegas, né, eu ainda tinha contacto com alguns e vejo os percursos deles e o que é que agora andam a fazer, e pá, alguns são médicos, outros engenheiros, outros, né, é uma realidade completamente diferente, porque, pronto, né, os recursos também são outros, certo? É assim, como eu costumo dizer, ninguém nasce criminoso, né? É as situações da vida que nos põem nestas posições, certo? Porque ninguém nasce com esta predisposição para, não é? Apesar das pessoas terem livre-arbítrio, não é? As pessoas podem fazer alguma coisa. Mas eu acho... Há muitas pessoas que cresceram aqui e não são, não é? E não são. Não, é assim. O exemplo aqui muito claro do bairro do Zamujal. Nós somos, aqui no bairro do Zamujal, cerca de 5.000 habitantes, não é? A polícia identifica aqui alguns grupos criminosos de poucas dezenas de pessoas. Isto não faz 10% da nossa população, não é? Mas o que passa para fora, para os canais televisivos e o que passa, o que as pessoas veem na mídia, etc., é apenas o reflexo daquilo que estes jovens fazem, não é? Na realidade, depois, só cá vem quando acontece qualquer coisa. Exatamente. E depois, todas estas pessoas, estes 5.000 habitantes, são julgados pelos atos de poucas dezenas
de jovens que muitos deles entram nessas atividades porque tiveram as vidas que tiveram e nunca tiveram oportunidades, ou porque a escolaridade foi precária, ou porque, sei lá, têm preocupações que uma pessoa normal não tem, não é? Aqui passa-se fome, aqui não se sabe quando é que o fim do mês chega, aqui precisamos de material escolar e não temos, aqui as necessidades são outras completamente, e isto faz com que estes jovens muitas vezes ponham-se nestas posições de desespero, não é? E é complicado. Uma coisa é, eu também digo sempre que a nossa moral depende muito da situação onde nós estamos. Eu consigo ser uma pessoa correta se não me faltar comida, se não me faltar comida para os meus filhos, se não me faltar se as minhas necessidades básicas estiverem supridas, não é? Agora, se eu tiver uma posição em que eu estou a passar fome, vejo os meus filhos a passar fome, não tenho material escolar para os meus filhos, não tenho as coisas básicas que eles necessitam para se tornarem cidadãos comuns e terem tudo o que é preciso para serem pessoas perfeitamente normais, aqui a escolha já começa a ser um bocado... Tu tens memória do tempo anterior a teres ido viver com a Claro, professora? eu tive momentos, eu passei fome, eu dormi na rua, eu já tive milhentas situações em que, como eu disse há bocado, em que eu estou numa posição em que eu tenho que decidir entre ser uma pessoa correta e ser seguir os meus ideais, ou roubar para comer, não é? Porque eu estou com fome, não é? E de que servem os nossos ideais, as nossas crenças, os nossos princípios quando estamos a passar fome, quando vemos os nossos filhos a passar fome, quando não temos dinheiro para pagar a renda, quando não temos, não é? Isto são questões que são um bocadinho mais sensíveis. Nós vamos começar a nossa visita ao bairro. Nós neste momento estamos em frente à esquadra da PSP, de Alfragide. Tu tinhas 18 anos em 2015, estou a fazer bem as contas, tinhas 18 anos, portanto não tens grande memória daqueles acontecimentos na esquadra de Alfragide. Para quem não se lembra ou tinha menos de 18 anos e está a ouvir, foi quando vários, na realidade, dirigentes associativos do Moinho da Juventude, na Cova da Moura, aqui ao lado, foram espancados. Podemos dizer, já não precisamos dizer alegadamente, porque os polícias foram condenados, ficou provado em tribunal que aquilo aconteceu. Apesar da polícia ter ficado, os vários agentes terem continuado ao serviço da PSP, tu tens alguma memória disso? Não estavas aqui sequer nessa altura? Não, eu tenho memória disso e soube o que é que se passou. Na altura não vivia na Cova da Moura, vivia na Buraca, e estou próximo o suficiente, tenho muitos familiares na Cova da Moura e eu soube da notícia, soube do que é que se passou. Obviamente não estava presente no local, mas... Nós, em princípio, hoje vamos falar com alguém que teve... Isto para dizer o quê? Que não... Repare-se, esta violência policial não é algo que se estranha da nossa parte. Isto foi uma notícia grande e gerou este escândalo todo. Porque eram dirigentes associativos, não é? Claro, mas isto não é uma coisa que não foi a primeira vez que aconteceu, não é? Nem da forma que aconteceu. Eu próprio, que nunca participei nestas atividades que me pudessem pôr nessa posição, já fui alvo de violência policial só, sei lá, por estar a andar de skate na rua, ou por ser abordado pela polícia quando estou no meu carro, ou já tive que fugir da polícia não sei quantas vezes, não porque estava a fazer alguma coisa de mal, mas porque, lá está, não é? Eu estou aqui numa posição em que tenho que decidir, em que a minha segurança está em primeiro lugar. A população vê a polícia como inimiga aqui? Isto também entra ali naquela parte que eu estava a falar da nossa população. Quando nós temos um grupo de jovens muito pequeno que faz e participa nestas atividades criminosas, mas depois nós temos 90% de uma população que levanta-se todos os dias para ir trabalhar em situações precárias, etc., que nada tem a ver com estas atividades criminosas, mas depois temos a polícia de intervenção quando entra no bairro, e também por isto ser considerado uma zona urbana perigosa ou sensível, ou como eles lhe querem definir, eles entram ali dentro, eles não estão a separar entre os 10% e os 90%. Toda a gente que mora neste perímetro é igual, é a mesma coisa.
não é? Em Massamá não me acontecia isso. Eu já vivi no Porto, já vivi em Braga, já vivi em Guimarães, também não me acontecia isso desta forma. Agora, é o seguinte, ali dentro somos todos iguais, ali quando a polícia entra, eles não separam quem faz de quem não faz e etc. E a pergunta que eu te faço é, de quem é que achas que a população tem mais medo? Dos bandidos que vivem ali com eles, que muitos deles até são familiares, e muitos deles, apesar de praticarem estas atividades criminosas, ajudam a própria população, que às vezes está muitíssimo necessitada, ou da polícia que faz estas intervenções que sempre que aparece é desta forma robusta e agressiva, e chega ali já com preconceito de meter toda a gente... O que a polícia diz é que quando entra nestes sítios a reação é de tal forma que não tem outra forma de entrar. A nossa população, que nada tem a ver com as atividades criminosas, tem mais medo da polícia do que dos criminosos. Isto é errado, isto não faz sentido nenhum, não é? Ou seja, a forma como a polícia atua nestes meios... Fala-se muito da polícia de proximidade, etc. O que é que tu achas, como é que achas que a polícia devia... Eu acho que a polícia tem que existir aqui, como existe em todo o resto do país. Obviamente não se invalida... Como é que a polícia devia funcionar aqui? Obviamente não se invalida o trabalho da polícia. O trabalho da polícia é necessário e ninguém põe isso em causa. O que nós pomos em causa é que isto é um problema sistémico. Ou seja, aqui qual é o centro da questão? É que o que a polícia representa nestes bairros é uma coisa completamente diferente do que fora. Não há poder que possa ser imputado ou possa ser posto nas mãos das forças policiais que resolva os problemas sociais que nós temos nos bairros. Não é porque a polícia é incompetente. Então deixa-me pôr-te a questão assim. Uma das coisas que as pessoas disseram, eu próprio disse, é que a polícia aqui existe nestes bairros, o Estado existe representado pela polícia e mais pela nada. Polícia, exatamente. Na realidade não é completamente verdade, porque existem as casas muitas delas são públicas, são do Estado, não é? Sim. Mas espera aí, mas tu sabes de como é que estas casas são geridas, pelas entidades que são geridas, como o IRU e a Gebalis e etc? Como são? É um bocado complicado. Pronto, mas começando aqui por este ponto, a polícia não é incompetente, não é? Obviamente, há uma certa incompetência da polícia, porque a polícia não é como as máquinas. Se nós pedimos a uma máquina que acaba a fome no mundo e a máquina exterminar toda a gente, porque se não houver pessoas, também não há fome, sim. Foi uma máquina que fez isto. Mas a polícia são pessoas e podem-lhes ordenar o que quer que seja, as formas de atuação podem ser ordenadas pelos superiores, etc. Mas eles não têm que chegar ao bairro e fazer as coisas da forma que fazem. É por isso que a conversa sobre a polícia de proximidade tem alguma relevância, porque não é só a forma como a população vê a polícia, mas também a forma como a polícia vê a população. Se a polícia conhecer a população e estiver, as coisas podem ser um pouco diferentes. Claro, e isso é o trabalho que nós, várias associações, tanto aqui neste bairro como noutras, é o nosso trabalho diariamente, é o que nós andamos a fazer, é tentar juntar aqui estas duas partes. Obviamente que é difícil, não é? Porque eles têm a polícia está disponível para ouvir, por exemplo, a Associação de Moradores? A polícia está... nós, assim, no Zambojal nunca tivemos grandes problemas com a polícia. E sempre houve aqui, este é um bairro muito pacífico, comparado com os outros onde eu vivi. Há mais problemas na Cova da Moura do que aqui, por exemplo? Sem querer... Problemas não diria, mas é assim, há muito mais intervenções lá do que aqui, não é? E nós aqui também é um bairro de natureza mesmo, física, muito diferente. Muito diferente. Este bairro tem ruas mais largas, Claro. Mas isto para dizer o quê? Ok que isto de haver polícia de proximidade, etc., claro que ajuda. Não é? Como devia haver em todo lado, não é? A polícia não pode ser vista como um inimigo de como há em muitos sítios, não é? Na maior parte da população. Sim, a questão no bairro onde eu vivo, a polícia não entra com polícia de choque. Exatamente. Anda normalmente. E eu duvido que já tenhas sido, como eu, revistado muitas vezes e deitado no chão e algemado e etc., porque estava na rua a passear, não é? Agora é assim, os problemas que o Estado quer que a polícia resolva não é função deles. Os métodos de intervenção da polícia não foram desenhados para resolver os problemas sociais que estas pessoas têm, não é?
não há intervenção que possa ser feita pela polícia ou poder que possa ser posto nas mãos da polícia que resolva os problemas sociais que nós temos. Isto é sistémico. Se há um problema de criminalidade, é porque as pessoas têm necessidade de entrar para o mundo do crime, não é? Se calhar se não houvesse essa necessidade, porque o que aconteceu nos anos 90, 2000, meteu-se aqui este projeto que retirou todas as pessoas destes bairros que eram barracas e etc. e meteram-se nestes bairros sociais, certo? Que nós conhecemos hoje. São prédios e etc, edifícios, pronto. Ok, estamos todos em bairros. Mas estamos aqui segregados. O que o Estado fez foi criar estes centros de desespero, não é? As pessoas estão aqui... Quem chama guetos, não é? Exatamente, as pessoas estão aqui, podem viver em prédios, mas estão segregadas e têm as necessidades delas não foram suprimidas. E, foi a da habitação só, não é? pois, exatamente. E quer dizer, há escolas, há tudo isso, não é? Claro, mas como tu disseste, a maior parte dos adultos da tua... há uma razão qualquer, há uma grande retenção. O António Brito Guterres já falou sobre isso milhentas vezes. Okay. É que não é só preciso haver escolas, elas têm que funcionar e têm que ser eficientes. Mas quando o Estado segrega estas pessoas e faz estas fábricas de desespero, é normal que depois haja criminalidade, não é? E o que é que nós fazemos? Vamos carregar na polícia e dar mais poder à polícia para combater a criminalidade, ou queremos resolver o centro da questão, que é porque que há criminalidade? Porque tu, se calhar, nunca tiveste a necessidade de. Não. Nunca estiveste nessa posição. Mas eu, que já tive, não é? A escolha aqui torna-se um bocadinho mais... A escolha invalida todos os meus princípios, percebes? E é aqui que ou seja, as pessoas não são criminosas ou que não participam nestes atos criminosos porque é divertido. É porque realmente tem este fator de desespero que... Nós já vamos, noutra parte da nossa conversa, vamos falar da infância e do que é crescer nestes bairros. Sim. Os pais, a maior parte dos pais dos miúdos destes bairros estão a trabalhar durante o dia e o dia todo. Sim. Portanto, os miúdos passam muito tempo, como aliás acontecia quando eu era miúdo, mas já há muitos anos. Há 40 e tal anos. Sim. Hoje já não é habitual, portanto, passam sem os pais, não é? Sim, sem os pais. Portanto, parte da sua formação é feita sozinhos, não é? É feita sozinhos, ou então, nós depois, imagina, o tempo que tu passas na rua. Tu passavas muito tempo na rua? Eu passava muitíssimo tempo na rua, não é? Parte da razão de eu ir parar a um colégio interno, não é? Depois és influenciado pelo mundo que vês à tua volta, não é? A criminalidade e a forma como a polícia age, e etc, etc. E, por exemplo, tu vais para a escola e, por acaso, hoje temos estas associações todas que fazem um trabalho excelente. Vamos falar disso mais à frente, quando estivermos na associação. Aliás, no fim da nossa conversa, vamos acabar na Associação de Moradores e vamos falar sobre o papel das associações e vou falar contigo sobre isso. Boa. Nós vamos começar o nosso caminho. Agora vamos à Academia do Johnson falar sobre exatamente o trabalho que ali é feito. Bem, estamos aqui na Academia do Johnson. A Academia do Johnson trabalha sobretudo com crianças e adolescentes. Estamos com a Leniette, que é aqui da Academia. Conversa sobre o que é o trabalho feito aqui com crianças e adolescentes. Resume um bocado o trabalho que vocês fazem aqui na Academia e o impacto que vocês têm aqui na comunidade. O que nós fazemos trabalhamos basicamente em duas vertentes. Na prevenção da delinquência juvenil e na reinserção social. Então, temos essas duas vertentes. Trabalhamos com jovens a partir dos 7 anos, crianças, jovens e adolescentes. Até aos? Tem uma idade limite? Não. Okay. Nós costumamos dizer que estamos aqui sempre com um fio aqui deste lado. Cada vez que é banda, estamos cá. Então, temos aqui jovens adultos com 23, 24 anos que, sempre voltam. Costumamos dizer que eles sempre voltam à base, quando é preciso. Tens uma noção de quantas crianças é que fazem parte da Academia? Sim. Ao todo, hoje são 213 crianças. Porque não só deste bairro, também há crianças de outros bairros de outros aqui. Bairros. Eu vejo muitos também da Cova da Moura, sim. Alguns, né? A minha irmã anda aqui na Academia também. Sim. A Academia faz exatamente o quê? Que atividades é que aqui tem? É assim, a Academia tem 2 pilares.
que é o apoio ao estudo, e o futsal. O Johnson sempre dizia isso, pode cair tudo na academia, só não cai o apoio ao estudo. Só não pode cair o apoio ao estudo. Por quê? Porque nós acreditamos que o desporto nós utilizamos o desporto como uma ferramenta de transformação. Temos 7 equipas de futsal federado, uma equipa de handball, clube de corrida, temos vários desportos, mas todos eles estão sempre ali balizados, fundamentados a partir do apoio ao estudo. Então, essas crianças, para andarem no desporto, têm que estar inscritas no apoio ao estudo. E estando no apoio ao estudo, obviamente, tem que ter bons comportamentos, boas notas e pronto, falamos aqui sempre no saber ser e no saber estar, que é o que nós aqui tentamos fomentar. Não estamos aqui para criar tutores, isso também, tutores e tudo isso, mas sim mais pessoas com valores. É isso que estamos aqui a fazer e nosso apoio ao estudo passa por isso. É importantíssimo o trabalho que vocês fazem aqui no bairro, pelo menos você já... Eu trabalhei com o Johnson, aliás, o Johnson foi meu instrutor ainda no Moinho da Juventude, na Cova da Moura. E acompanhei sempre o trabalho que ele fez e as gerações todas que o nosso falecido Johnson moldou de forma muito eficiente e de forma muito corajosa até ao seu falecimento, infelizmente. Querem contar um bocadinho a história do que é que fez nascer isto e quem é o Johnson para as pessoas que estão a ouvir? É assim, o Johnson São Tomé, veio de São Tomé, Príncipe, aos 2 anos de idade. Tinha aqui o pai, e o pai depois de 2 anos trouxe a família toda e foram morar na Cova da Moura. O Johnson, ele sempre dizia que até os 7 anos teve uma infância absolutamente normal, entre aspas, teve uma infância absolutamente normal dentro do bairro, era feliz, só que quando passou a ir para a escola, começou a sentir as diferenças. E começou aquilo dentro dele, a revolta, a angústia, a raiva aos 9 anos de idade. Resolveu sair de casa, morar na rua, cheirava cola, começou a fazer pequenos furtos, e nisto deu-se. Só que assim, ele sempre dizia, Leni, fazia-me confusão. Na minha casa não havia nada. Eu afanava, ele falava isso, afanava ali um leite, um pão, levava para casa, meus pais não aceitavam. Então aquilo me fazia confusão, resolvi morar na rua. Pronto, foi na rua, passou fome, conheceu outros tipos de drogas, pronto, e viciou-se na cocaína e na heroína. Então a partir daí foi só ladeira abaixo. Aos 16 foi preso, teve 6 meses cá fora, depois cometeu outros tipos de crime e apanhou 14 anos. Desde 14 cumpriu 12, 10, perto de fazer os 11 anos saiu, ainda saiu com os vícios. Tinha aqui a mãe, lá na prisão perdeu o pai, e isso também foi ali onde começaram a fazer os cliques, começou a virada de chave. Ele tinha mãe e resolveu dentro da prisão, não, eu tenho que aqui parar um bocado, porque tenho a minha mãe lá fora. Então saiu, esteve 2 anos a cuidar da mãe, a mãe faleceu, porque tinha um cancro, faleceu, voltou a cair. Só que nesta altura, quando ele ainda estava a cuidar da mãe, estava lá no Moinho da Juventude, a trabalhar com jovens. E o que é que aconteceu? O Moinho da Juventude foi mais ou menos a primeira associação aqui, não aqui, que isto era na Cova da Moura, mas foi a primeira associação daqui desta zona, não é? Não sei se foi a primeira, também eu era muito novo na altura, mas foi das mais importantes e que impactou mais ali o bairro da Cova da Moura, sem dúvida. E ainda impacta, porque também tem um trabalho ainda muito meritório dentro da comunidade. Leni, és daqui do bairro ou não? Não. É assim, a minha história com a Academia Johnson é um bocado diferente do que a maioria das pessoas conhecem. As pessoas conhecem o Johnson, depois conhecem a obra do Johnson. Não, eu vim do Brasil em 2017, não podia trabalhar porque não tinha documento, então, e sempre joguei futsal. Então o que acontece? Procurei um clube para jogar. Então entrei na Academia do Johnson, treinava lá no ringue da Buraca, ali ao pé da Cova da Moura, foi quando conheci a Cova da Moura, e tenho lá muitas amigas, e só depois eu conheci o Johnson, porque me voluntariei aqui para dar apoio ao estudo. Comecei aqui como voluntária em 2017 também.
surgiu uma oportunidade em 2019, dezembro de 2018, 2019, o Johnson me chamou para fazer parte da equipa de fato, e desde lá tem sido a minha vida. A Academia do Johnson tem sido mesmo aquilo em que eu me dedico a 200%. Retomando um bocado para a história ainda do Johnson, foi no Moinho da Juventude, enquanto esteve lá a cuidar da mãe, a mãe faleceu, ele voltou a cair. A mãe era bengala. E o que é que o fez reerguer? Os jovens como o Cláudio. Os jovens que ele voltou a cair, voltou, e os miúdos ouviam, e diziam: Johnson, não foi isso que tu nos ensinaste. Não foi isso. E foi isso que fez com que ele procurasse ajuda. Teve 2 anos para fazer tratamento no Val da Có, e depois disso é história. Fundou a academia em 2014, junto com o Dr. Carlos Simões, que hoje é o presidente da associação, da academia, e eles já lá vão 10 anos desta associação. Infelizmente nos deixou em 2022, mas pronto, estamos aqui a dar continuidade da melhor forma possível. Uma forma exemplar e excelente, né? Daquilo que eu tenho acompanhado destes anos. O que é crescer aqui esta é uma parte que me interessava falarmos aqui um bocadinho. O que é crescer neste bairro? O que é ser criança num bairro como este? Tu não foste criança aqui, ao contrário do Cláudio, tu não foste criança aqui, mas do que vês das crianças que trabalham aqui? É assim, eu consigo ter essa percepção muito das crianças que nós cuidamos aqui na academia, que são muitas. Todos os dias aqui temos 70, 80 crianças. O Cláudio deve ver isso, toda a gente vê, porque isso aqui tem vida. Se está um silêncio, tá uma coisa assim tranquila, mas começam a chegar as crianças, isso aqui ganha vida, é bom de estar aqui, elas gostam de estar aqui. Se nós abrimos a porta, é sempre a bater: a academia já abriu, eles gostam de estar aqui, sentem-se mesmo em casa, sentem que é um sítio deles. De fato, não tenho muita propriedade para dizer o que é ser criança aqui no bairro. O que eu posso dizer são das crianças que nós acompanhamos, e é muito complicado, porque nós sentimos que essas crianças são podadas à raiz. O futuro delas é podado à raiz, a partir da escola, a partir da própria envolvência aqui do bairro. E é muito complicado fazer com que uma criança consiga perceber que existe um mundo inteiro que ela pode e deve desbravar, que ela tem todas as possibilidades. E aqui dentro da academia, o que nós tentamos cada vez mais é mostrar para ela: não, você pode. Você tem todo o horizonte que você pretender. Desde que você percorra esse caminho, não vai estar sozinho, vai estar conosco sempre. E isso, quando nós fazemos a inscrição aqui de cada criança, nós sentamos com a criança e com os pais e nós assinamos um gênero de um contrato. Onde nós nos comprometemos com a criança, onde o pai tem que se comprometer com o filho, e onde a criança também tem que se comprometer com a academia e com ela própria. Então, nós sentamos com a criança e dizemos: só assinas isso se tiver de fato certeza que queres entrar para a academia, porque aqui há regras, aqui há respeito e aqui há coisas para cumprir. Aqui da academia nós vamos fazer de tudo por si, mas o primeiro passo tem que ser dado sempre por você. Então, é assim, é a nossa conversa com as crianças, com adolescentes, são essas. E hoje nós temos aqui jovens que entraram aqui hoje com 10 anos de idade, que são eles hoje os mentores dos mais novos, que esse era o grande sonho do Johnson, que as crianças dessem continuidade a isso. E é muito... Eu sou suspeita para falar, porque eu de fato amo o que eu faço aqui. Mas é muito bonito de ver que hoje nós temos jovens de 20, 21 anos que estão à frente disto. E que são crianças daqui, que cresceram aqui, que teria toda a propriedade para responder essa pergunta: o que é ser criança e crescer aqui no bairro. E tem feito um trabalho muito, muito bonito. Como é que as crianças, do que viste, viveram este período mais complicado do último mês? Assustadas. Muito assustadas. Nós temos o grupo de pais do futsal, do handball, de tudo isso, e muito assustado porque nunca vimos nada disso.
pelo menos estou aqui há 7 anos e nunca vi nada parecido. E tivemos algumas crianças, foi triste, foi muito triste de ver crianças com receio de ir ao treino do futsal, e elas amam o futsal, não por medo do retorno, de como elas iriam entrar no bairro. Isso foi muito triste de ver. Crianças, nós tivemos aqui uma situação que me marcou bastante, que foi, nós avisamos no grupo dos pais que a academia não iria abrir naquele dia. Só que temos uma mãe que está no grupo e que não sabe ler. Nós só escrevemos, não enviamos o áudio. Ela mandou a criança. Isso foi desesperador. Depois tem um miúdo. Estávamos todos aqui à procura do miúdo. O miúdo no meio desta confusão toda. E o miúdo está completamente assustado. Continua. Obviamente que temos tido mais ali atenção com ele e ali tentando retomar a normalidade, mas para este miúdo em específico, porque ficou mesmo no meio daquilo tudo. Traumatizado com a situação toda. Pois. Houve um episódio que eu li no jornal, não sei se sabes da história ou não, dos polícias que vieram num jogo de futsal. Sim. Com shotguns e que... Sim. Queres contar essa história? Sim, o que acontece é assim, e isso é feito diretamente por mim, porque faço também essa parte administrativa da associação. Nós, como disse, temos 7 equipas de futsal federadas. A partir dos infantis, que são os miúdos de 12, 13 anos, é obrigatório ter segurança, um policiamento. Nós temos a opção de PCS. E são pessoas formadas, que têm um curso na Associação de Futebol de Lisboa e que podem fazer a segurança nesses jogos. Mas sempre optamos pelo policiamento de fato. Por quê? Porque também é um modo das próprias crianças perceberem que a polícia está aqui por nós, para nós. E não só ser aquela coisa distante. Então sempre, desde que estou cá, e o Johnson sempre me dizia também que era por isso, que optamos pela polícia. Não foi diferente. Neste final de semana, a seguir a todo o ocorrido, não foi diferente. Continuamos com a polícia normal, só que aquilo que era para ser 2 agentes, porque era um jogo de iniciados, ou seja, miúdos, 14, 15 anos, tinham lá 8. E para além de ter os 8, depois ainda vieram mais alguns com shotguns, com coletes, e isso deixou os miúdos completamente... Não só os miúdos, toda a malta que estava no pavilhão, porque sentiram-se de fato que não estavam ali. Ou seja, tu eles. Sentiste que há um medo Sim. da própria polícia. E houve um incidente no fim, não foi? Houve um incidente por causa de uma camisola, de uma t-shirt. É assim, nós ainda estamos a aguardar o relatório de jogo, que já pedimos, para perceber de fato o que é que o árbitro escreveu. Houve de fato um dos miúdos levou uma t-shirt e fez uma homenagem ao Odaí, assim como fizemos em outros jogos, porque fizemos em outros locais, fizemos nos infantis, fizemos em vários escalões. E houve sim esse episódio, disseram que não se podia usar. O polícia? Não sei efetivamente porque eu não estava lá, mas esse foi o polícia. Os miúdos dizem que sim, que o policial esteve a falar com o árbitro para que isso não fosse, para que ele não mostrasse. Mas eu não posso garantir, porque eu não estava lá e o miúdo nem sabe dizer quem, alguém disse. Então isso é muito superficial para a gente. O que de fato aconteceu e que não é habitual é termos lá 8 agentes. Que não é habitual, nunca foi, é terem lá shotguns e policiais com aparato. Sim, que não faz sentido. Num jogo de menores, e estamos aqui a falar menores de 14, 15 anos, não faz o menor sentido. E quanto a isso é fato, isso aconteceu, isso é impensável. É impensável. Muito obrigado, Lénia, por este bocadinho. Nós vamos seguir agora ao café onde houve uma manifestação a seguir à morte de Odair. Estamos neste momento aqui a descer, isto não é bem uma alameda,
Passam aqui o aqueduto, portanto tem aqui isto aliás já penso que se chama Rua da Mãe d'Água, das Mães d'Água, e vemos os edifícios estão bastante degradados. Estamos a descer da Academia do Johnson para o café onde começou a manifestação logo a seguir à morte do Adair. E depois ali há uma zona onde os prédios estão ainda mais degradados, segundo percebi, aqueles são os da Câmara que estão ainda piores dos do Coiru. O espaço público não está tratado, mas sobretudo os prédios sobretudo os da Câmara, estão a precisar de pintura e bastante degradados. Estamos neste momento a aproximar-nos do café para termos uma conversa sobre o que foi a seguir à morte do Adair, o que aconteceu aqui no bairro. Estamos aqui ao pé do Café do Graça, é assim que se chama, Café do Graça, que é onde começaram as manifestações, e neste momento vamos falar com o Edgar, que é vice-presidente da Associação de Moradores, e com a Jailisa, que, para além de muitas outras coisas, era muito amiga do Adair. E vamos ter uma conversa sobre o que foram aqueles dias. Jailisa, houve aqui uma manifestação, queria começar por falar sobre aí, logo a seguir à morte do Adair, houve aqui uma manifestação, a comunicação social não ligou muito a essa manifestação, mas conta-nos o que é que aconteceu nessa altura. A manifestação correu bem, estivemos aqui embaixo, depois subimos para casa, para o café do Adair, e fomos para a casa dele. A gente queria e ainda queremos que a justiça seja feita, que não seja mais um que fica em vão. Era muito amiga do Adair, não era? Era. Quer-nos falar um bocadinho dele? Era uma pessoa, como é que eu digo, carinhoso, atencioso, ele dava-se com todo o mundo, principalmente com as crianças, ele dava-se bem. E nunca tive, desde que eu lhe conheci, nunca tive reclamações com ele. Havia dias que eu estava mesmo triste, ele de longe já começava-me a chamar e já via logo que eu estava triste. E já começava a meter-se comigo, a fazer-me rir. Depois ele dizia, tudo vai passar, tu és forte, tudo vai correr bem. E isso doeu mesmo. Ele era popular aqui no bairro? Era muito. Mas porquê? A forma dele lidar com as pessoas, de respeitar as pessoas, não só os adultos, as crianças. Ele dava-se bem com todo mundo, porque ele era, se ele não era para manter a paz, também ele não era para estragar. Foi muitas vezes noticiado que ele tinha cadastro, não é? Portanto, que ele teve problemas com a justiça. Era a mesma pessoa? O que é que aconteceu? Eu, em termos de cadastro, isso a mim não me afeta em nada, porque para mim o que é que me importa é a pessoa que ele foi, que ele me apresentou ser. E em termos de cadastro, qualquer uma pessoa pode ter. Não importa o passado, temos que importar é no presente e no futuro. A vida que ele estava a levar. O passado não interessa. Edgar, Edgar é o vice-presidente da Associação de Moradores. Eu queria que falássemos um bocadinho do que aconteceu, ou seja, houve uma manifestação pacífica, houve uma concentração, uma homenagem, não teve grande impacto na comunicação social. Quando começaram a arder os primeiros carros e os primeiros caixotes de lixo, a comunicação social, durante uma semana não se falou de outra coisa senão do bairro do Zambojal. O que é que aconteceu aqui exatamente? O que aconteceu basicamente, tivemos aquele dia que a população revoltou-se com a situação do Adair Muniz, e no dia seguinte, nessa manhã de facto, tivemos o Partido Chega e a CM a falar do Adair. CM Correio da Manhã. Exatamente, a falar de algo que o Adair não é. E porque eles não conhecem, né? Eles podiam vir fazer o portfólio e saber quem era o Adair de facto. E nós, a Associação de Moradores, chamamos a comunicação social para explicar quem era o Adair, a boa pessoa que era, e que tudo o que eles estavam a dizer não era verídico. Portanto, nesse dia, tivemos aqui as pessoas todas, os jornalistas foram bem recebidos, saíram daqui
de maneira pacífica, fizeram o trabalho deles, não aconteceu nada, toda a gente tratou bem e saíram, depois de fazer as entrevistas que tinham a fazer, os seus trabalhos, visto que a gente chamou cá para fazer os seus trabalhos, foram à sua vida tranquilamente. Agora, quem esteve cá, em termos de jornalistas, que depois não respeitou o horário de saída, isso já não garantimos a segurança. Mas basicamente chamamos a comunicação social para falar do Aldair e também do que aconteceu. E eu queria falar dos tumultos, que foi disso sobretudo que o país esteve a falar. Exato. Eu não te vou perguntar quem é que fez os tumultos, não é essa a pergunta, mas a coisa foi muito pintada assim. Há uma parte da população é honesta, é trabalhadora, etc. E houve uns delinquentes que fizeram isto. É tão simples como isto? Ou não sei se foram miúdos, se foram menores, eu não quero evidentemente que identifiques, não é isso que quero que faças, é que me expliques o que é que aconteceu realmente aqui. Não, o que aconteceu foi que a comunidade que gosta do Aldair Muniz revoltou-se e teve esses episódios que aconteceu. Não estamos a falar de um grupo específico, não estamos a falar de uma pessoa específica, estamos a falar da comunidade do bairro Zamujal que se revoltou. Mas eu ouvi dizer que houve muitos menores envolvidos nos focos postos. Isso já, se calhar, é a comunicação social que diz, mas nós, de facto, o que sabemos é que a comunidade se revoltou. Mas isso não causou aqui muito medo no próprio bairro? Ou seja, estes tumultos não causaram medo no próprio bairro? Sim, as pessoas ficaram assustadas. São episódios que nunca tivemos aqui no bairro Zamujal, que é um bairro pacífico, e temos uma diversificação da comunidade multicultural e nunca presenciou isto e, claro, ficou assustada e com medo dos tumultos. O que é que tu achas dos tumultos? Os tumultos sinto que é a revolta das pessoas e que há coisas que têm que mudar na Polícia de Segurança Pública, que tem que se calhar dar uns passos para trás na formação e no trabalho que a polícia faz e analisar o que se pode melhorar para episódios desses nunca mais voltarem a se repetir. Mas incomoda-te, por exemplo, o que aconteceu naquele autocarro em que um trabalhador, não é? Um motorista, não penso que não foi aqui neste bairro, isso incomoda-te ao saberes, por exemplo, que houve alguém que foi hospitalizado por causa dos... Sim, depois de um descontrole da situação que nunca conseguimos prever o que acontece às pessoas e aos bens materiais. Mas é lamentável o motorista da Carris ter ficado hospitalizado devido aos tumultos. Que traumas é que deixou tudo isto aqui neste bairro? Deixou as pessoas muito tristes, falta de esperança, falta de fé, falta de respeito. São os traumas que vão-nos acompanhar por enquanto, um longo tempo, porque as pessoas estão a desacreditar, principalmente na PSP, que está aqui, que devia estar aqui só para nos proteger e, de uma certa forma, ajudar-nos a ter mais segurança no bairro. Tiveram aqui políticos. Quem é que esteve aqui que vocês a seguir? O Pedro Nuno Santos. Sim. A Mariana Mortágua. Sim. O Marcelo Rebelo de Sousa disse que foi aos bairros, não veio aqui? Aqui não nos contactou, não tive qualquer informação que ele esteve cá. Soube alguma coisa de políticos que aqui vieram? Eu soube, mas o Marcelo não esteve cá. Isso eu garanto de certeza, ele não esteve cá. É porque parece que noutros bairros onde eu tenho a informar também ninguém viu o Marcelo Rebelo de Sousa. Ele não esteve cá. Quando querem falar, digam a verdade, mas não vêm com mentiras. É importante os políticos virem aqui? É para conhecerem e para terem mais realidade do nosso bairro. Não é só ouvir a comunicação social e não virem aqui para estar com os moradores e conhecer a realidade. Achas que a comunicação social não é justa com vocês, com este bairro? Não. Porquê? Porque eles não apuram os fatos como são. Eles só ouvem um lado, o outro não querem nem saber. Qual é o lado que eles ouvem? Os polícias. Não sentes, queria fazer esta pergunta com sinceridade, sentes que os polícias são aliados da população aqui ou são inimigos? Eles quando entram demonstram logo que são inimigos do bairro. Eles não transmitem segurança,
que deviam transmitir ao bairro, eles não transmitem. Não transmitem. Mesmo nas crianças, já não transmitem segurança. Nas crianças porquê? Como é que a polícia intervém aqui no bairro, por exemplo, em relação às primeiramente já entram logo armados. A polícia anda armada, não é? Em geral. Não, mas há muitas formas mas não é com aquelas armas tipo... Shotguns, sim. Shotguns. O meu filho de 7 anos já me pergunta, mãe, porquê que eles entram no bairro assim? Mascarados, com shotgun. Com as caras tapadas? Sim. E muitas das vezes eles não têm identificação. Eu já tive episódios na minha casa, onde é que foram para a minha casa e nenhum tinha identificação. A polícia já foi a sua casa? Sim, já foi por um episódio aí pessoal, tiveram aí e nenhum tem identificação. Só para finalizar a polícia, um ponto que podia ser bom para este aproximar, quem sabe, da polícia futuramente. Vamos voltar um pouco atrás. Antigamente tínhamos aquele polícia mais velho, o comandante neste caso, que chegava aqui ao bairro e conhecia toda a gente, conhecia todas as casas. Ele batia à porta e não entrava na casa das pessoas. E essa ponte era super importante naquele tempo. E acho que é isto que tem que voltar. Temos que às vezes buscar... Aquilo que chama a polícia de proximidade, é? Exatamente, temos que vir buscar a pessoa mais velha para incutir e para ensinar como abordar nos bairros. Vocês conhecem os polícias? Sim. Temos de nome não sei dizer, mas tem polícias que me viram crescer e a mínima coisa que alguém fazia, ou eu ou alguma pessoa do meio, não se chateava muito, pegava no telefone, ligava aos nossos pais, E a polícia hoje é assim, esta polícia daqui? Hoje não é assim. Hoje já não é assim. Hoje é com mais brutalidade, não pergunta o que se passa, é chegar e entrar com força. Porquê é que achas que isso mudou? Digamos que também... Porquê é que achas que isso mudou? Digamos que também são coisas do governo, né? O governo, com falta de polícias, também tem que acelerar o processo de formação. Que, por aquilo que eu sei, a formação agora passou 6 meses. Posso estar certo ou posso estar errado. Passou 6 meses a formação da PSP, neste caso. Devia de ser mais tempo, para poder ter mais prática e no terreno, prática com as pessoas, a formação devia ser mais tempo. Já disse, do episódio do Adair, não vamos fazer aqui um julgamento, vai haver uma investigação, não é isso que está aqui, mas do episódio do porquê é que não acredita na versão da polícia? Se protestou, imagino que não acredita na versão da polícia. Porque conhecendo o Adair como eu conheci, ele seria incapaz de ter uma arma ou desafiar a polícia. Ele seria incapaz mesmo. Não acredita, portanto? Não acredito. Porque a polícia sempre distorce as coisas. Vou-te dar um exemplo. O caso que aconteceu aí na Cova da Moura, onde é que os... O 2015? Sim, já falámos eu aqui. apanhei... Esteve lá, não é? Sim, eu é que apanhei tiro. Conte lá o que é que aconteceu nessa altura. Nessa altura eu estava na varanda estendida. Estamos a falar do caso, já agora para as pessoas perceberem, que eu já falei aqui hoje, aliás, estamos a falar do caso dos dirigentes associativos que foram presos, foram detidos na esquadra, foram espancados. Esse caso já foi julgado, os polícias foram condenados, ainda estão a servir na PSP. A pergunta, se presenciou e esteve nesse caso, quer me conte. Eu estava a fazer voluntariado no Moinho e ligaram-me da escola, que era para eu ir buscar o meu filho mais velho, tinha sentido mal, eu fui. E deixei-lhe dentro de casa, como o tempo estava mal, começou a chover, comecei a estender roupa. Foi quando chegaram, abordaram o Timor, mandaram-lhe para a parede, chutaram-lhe os pés e automaticamente veio outro e começou-lhe a dar chapadas. E eu na varanda, via mais pessoas na rua, começaram a gritar, não faz isso, isso é abuso de poder. Veio um policial com uma shotgun, começou a disparar, disparou para as miúdas correram. E eu aí na varanda, estava a fazer a minha vida normal, não tem nada a ver, não tem que estar a correr dos polícias. Quando ele apontou, disparou-me um tiro aqui. Aí que é na axila? Sim. E depois, para o meu filho não sair na porta, tive que pôr a perna à frente, ele tornou a disparar-me um tiro na coxa.
e no momento que ele está mesmo a disparar, ele dispara e apanha o cartucho. Que é aquele cartucho laranja onde é que vem o código. Eu disse para mim, ei, mas se ele está a apanhar o cartucho, eu vou apanhar também. Porque isso tem um sentido. Se ele está a apanhar, tem um sentido. Tem um motivo. Desci, mandei tiraram o carro, apanhei os cartuchos e guardei. E quando veio tudo à tona na televisão, é aquela coisa, sempre tentem inverter tudo a favor deles. Ele disse que tinha disparado um tiro para o ar. E eu tinha 2 hematomas, uma na coxa e outra aqui ao lado. Eram chamadas balas de borracha. Bala de borracha. E eu, quando estou a ver todo mundo a dizer que é mentira, a polícia está a dizer que é mentira, não dispararam, foi um tiro para o ar, foi aí que eu resolvi apresentar os cartuchos e dizer. Isso foi antes e depois os dirigentes do Moinho terem ido à esquadra? Porque ainda esse rapaz foi detido, não é? Sim, o Timor foi detido, levaram para a esquadra e o Flávio Almada foi ter comigo depois. Flávio Almada, que na altura era presidente. Sim. Eu não sei se ele na altura não era é presidente, mas entretanto foi presidente do Moinho. Ele Moinho. esteve comigo, falou com o assistente social e com os outros para me levarem para o hospital e ele disse, eu vou saber eu e não sei quem, íamos para a esquadra para saber do Timor. Eu fui para o hospital e eles foram saber o que é que se tinha passado que fizeram isso. E ficaram detidos. Mas, no entanto, disseram que tinham dado um tiro para o ar, que é sempre a mesma história. Nunca esses polícias assumem o que é que eles fazem no bairro. Eles sempre querem ter razão. E depois, a gente é que fica que somos bandidos, drogados, e eles são o quê? Onde é que estão os polícias para transmitir segurança no bairro? Não há. No outro dia, eu estava na minha janela a ver um senhor da junta colocar uma planta, chega um grupo de polícias. Olharam para cima e disseram, és do Reixão esquerdo? Eu disse, não, sou do primeiro esquerdo. Então pode estar descansada que hoje não é para ti. Eu respondi, não, eu não devo nada a vocês, eu não devo nada à polícia. Pelo contrário, vocês é que me devem. Eu não devo nada a vocês. E começaram-se a rir, foram-se embora. A seguir aos tumultos aqui, o que é que aconteceu depois dos tumultos, depois de tudo isto acalmar? O que é que aconteceu aqui? Do que eu percebi, houve corte dos transportes públicos, não é? Portanto, durante algum tempo vocês estiveram aqui sem autocarros. E acho que ainda estamos, porque tem miúdos que estão a descer lá perto no Jumbo, estão a descer no Jumbo para vir para casa, porque o autocarro não está a vir aqui para o bairro, e são todos menores de idade. Muito obrigado, Jaísa. Nós vamos continuar, eu e tu e Edgar vamos continuar o nosso caminho. Obrigado por isto. Nós subimos aqui do café onde começou a manifestação, viemos aqui a uma rotunda, à barbearia do Quilídio, onde vamos conversar, vai o Cláudio conversar com o Quilídio, que é barbeiro. Invasão. Ele vai comprar só que ele vai chorar, tens que tirar. Não vou tirar. Pode ser? Por mim, desde que não obriga a cortar o meu, está se bem precisar. Está qualquer coisa. Martins. Quilídio Martins. Lídio Martins. Esse é fácil de decorar, temos aqui outro. Martins. És boa pessoa. És boa pessoa. Estamos aqui em frente à barbearia do Quilídio, aqui de passagem, enquanto estamos a ir para o café, que era do Odair, mas esta conversa não sou eu que vou ter, vai ser aqui o Cláudio, sobre o que é ter aqui comércio neste bairro. O Quilídio, que é um dos comerciantes aqui da nossa comunidade, ele tem vários negócios. Queria-te perguntar, Quilídio, como é que é ser um comerciante aqui na comunidade e quais são as adversidades que tu encontras ou encontraste quando quiseste abrir o teu negócio, e agora, passado um tempo, qual é a tua experiência como comerciante? Como comerciante aqui no bairro, é um sabor muito doce,
porque sendo daqui do bairro, eu sou filho do Zambujal. Tu cresceste cá mesmo? Sim, filho do Zambujal, não sou filho do Zambujal. Já antes de haver aqui certos edifícios, foi o meu primeiro prédio foi o primeiro aqui do Zambujal. Quando isto era ainda tudo campo. Eu sei o que é o Zambujal. E isto onde eu tenho agora aqui o negócio não existia quando eu vim para aqui. Era tudo montes. E é um sabor diferente ter um negócio no teu bairro, onde as pessoas do bairro vêm aqui cortar o cabelo, pessoas que cresceram contigo, e filhos de amigos de infância vêm aqui, avós, todo o tipo de pessoa que são daqui do bairro vem aqui. É muito bom. Por um lado é bom. Fiz alguma coisa útil pelo bairro, abri um salão. Sempre foi o teu objetivo criar um negócio no bairro? Sim, sempre foi. E ainda é o meu objetivo criar negócios no meu bairro, que é para expandir mais, mostrar o que é o Zambujal. Ok, e diz-me uma coisa, quando começaste a iniciar estes negócios todos, quais foram as maiores dificuldades que tu encontraste? Eu acho que eu não tive dificuldade de nada, porque eu sou do bairro. Eu não senti dificuldade. Sei que comecei, de início tive que aplicar um preço um bocadinho mais baixo do mercado, porque também era de início. Estás a ver? E para ajudar também a comunidade, estás a ver? Para as pessoas que não tinham condições. Eu sempre pensei nos mais velhos, aquelas pessoas que estão em casa, não têm condições, recebem pouco. Essas coisas assim, pensei sempre nisso e continuo sempre a pensar nisso. Então, e tu, a barbearia é o único negócio que tu tens, não? Não, tenho uma academia de boxe também aqui no bairro e tenho um bar de xixa também no bairro. Tenho 3 negócios. Qualquer dia os cafés são todos teus aqui no... Os cafés não. Mas eu tenho um salão, como digo, uma academia de boxe, onde trabalho com muitas crianças do bairro e qualquer uma outra pessoa que venha do outro lado. E tenho um bar de xixazinho que funciona mais à noite. Cláudio, tu também tiveste aqui um negócio também, não tiveste aqui um café durante uns tempos? Sim, eu tive aqui um café durante os tempos. Eu não tive a mesma experiência que aqui o meu amigo Lídio teve. Eu achei muito difícil gerir um negócio aqui no bairro. Tínhamos problemas constantemente, quer seja com a própria polícia, que nos invadiu o café e andava a revistar o nosso café. O público-alvo seria malta mais velha. Quando eu digo malta mais velha, estamos a falar de pessoas de 60, 70 anos, que muitos deles são uns imigrantes que vieram de Cabo Verde e estavam ali. O objetivo era aquele ser mais temático. Havia os senhores mais velhos a jogar Oril, tínhamos morna a tocar, era uma coisa assim mais pacífica. E não foi nem uma nem duas vezes que eu vi estes senhores de respeito e pessoas mais velhas de mãos na parede a serem revistados pela polícia. Entre muitos outros problemas que depois acabaram por me fazer desistir do negócio, mas pronto, né? Tu tens esse tipo de problemas aqui, querido, ou não? Eu não tenho esse tipo de problemas, porque também é um derivado do negócio dele, que eu ainda fui lá umas quantas vezes. Tenho uma boa relação com a mãe dele e com ele também. Mas a diferença de negócios é porque, imagina, o negócio dele toca álcool. Quando já mexes com álcool, já se mexe com outras coisas. Já tens de ter um temperamento, tens de saber lidar com as pessoas diferente. É totalmente diferente com um cabeleireiro, com uma academia. Um bar de xixa também mete com álcool, tens de saber lidar com as pessoas, com o tipo de cliente, estás a ver? Às vezes não estão a ver o querido, mas o querido é grande. Também mete respeito. E toda a gente sabe aqui que ele tem uma academia de boxe, portanto faz sentido que as pessoas... Eu acho que o meu respeito que eu tenho aqui para o bairro é porque sou uma pessoa que respeita toda a gente, desde pequenina até o mais velho. Aquela educação que eu trago de casa, transmito na rua. Eu sou igual para todos, sou mesmo igual para todos. É respeito acima de tudo. Agora vamos da barbearia, vamos à casa não vamos à casa do Adair, vamos ao pé da casa do Adair e vamos conversar
com José Batista, que é da etnia cigana e vizinho, mais importante do que isso, vizinho. Isso tem alguma relevância para a nossa conversa, mas mais importante do que isso é vizinho. É claro, de um lado ou do outro. Estamos aqui mesmo ao lado da casa da família do Odair, a casa que era do Odair. Estamos com um vizinho, José Batista, Exatamente. que é da comunidade cigana. Isso é importante para alguma pergunta específica que eu vou fazer. Mas a primeira, queria perguntar, conhecia bem o Odair? Sim, há cerca já de 25 anos, por aí. E qual era a sua opinião sobre o Odair? Bem, o Odair, eu acho que não há palavras para descrever o que o Odair era. Porque, além de ser uma pessoa negra e eu ser cigano, nós dávamos super bem, onde estivesse, ele vinha sempre cumprimentar. Se eu tivesse com 40 ou 50 indivíduos da minha etnia, ele, sem conhecer, cumprimentava-os todos. Isso era uma das características que ele tinha. Se houvesse qualquer coisa no bairro, ele estava disposto a ajudar. Pronto. Inclusive, a minha mãe e a minha vizinha, que é a minha tia, estavam sempre aqui à porta. Por onde ele passasse, cumprimentava sempre as velhas. Dizia sempre bom dia ou boa noite. Tias, tudo bem? Pronto, não há palavras para descrever o que o Odair era. E é por isso que houve tanta... Porque houve esse sentido, uma grande unidade do bairro. Do bairro em si. Ele era muito conhecido no bairro. Sim. Mas não era só por cumprimentar as pessoas. Não. Pronto, inclusive, estas coisas que aconteceu, estes tumultos, pronto, nós fomos contra, mas sentimos a revolta do que aconteceu, porque ao fim e ao cabo foi uma vida que foi tirada a uma família, na qual houve muita coisa que se disse dele que não foi verdade. Por exemplo? Pronto. Que ele era um marginal, que era toxicodependente. O que ele fez no passado, mas ao longo destes anos para cá, tentou remediar o que aconteceu. Pronto. Ele inclusive tinha aqui um café no bairro, dava super bem com as pessoas, era querido por toda a gente, sendo africano e umas pessoas brancas, etnia cigana, toda a gente gostava dele. Porquê? Era uma pessoa 5 estrelas. Nunca o vimos metido em confusão. Ele era pela paz, pela razão. Eu sei, de certeza absoluta, o que aconteceu de posterior à morte dele, ele era contra isso. Seria contra os tumultos, acho? 100%, garantido. E falou aqui várias vezes de ser da etnia cigana. Sim. E dele ser de origem africana. As relações com as comunidades diz-se muito, não é? Sim. Que não são fáceis neste Não momento. é fácil. Não? Confirma que não são fáceis? É assim, a questão não é bem essa. Quem está de fora, por vezes é que impõe essas dificuldades. Mas por quem está de fora diz que isto é só marginais, por assim dizer. Porquê? Isto é tipo gueto. Mora ciganos, pretos, brancos, tudo. Estamos fechados aqui. Isto é só marginais. A fama que o bairro teve há 30 anos atrás ou 40, se viesse cá, se calhar dava razão. Porque foi na altura que rebentou a droga. Na década de 80, 90, se calhar eu dava razão. Mas agora, dá 20 anos para cá, tem muito, como é que eu ia dizer, historizado muito isto, que é o gueto, que é o bairro, é pessoas marginalizadas, mas é mentira. Eu tenho os meus filhos na escola. Eu tive uma filha, foi até o 12º ano. Ela aí, quando entrou para a Escola Azul, aqui na Almeida Garrett, foi quadro de excelência 3 vezes. Não é fácil. Para uma miúda cigana. Você não vê muito isso.
uma miúda cigana. O que é que quer dizer com isto? As pessoas de fora, por vezes é que metem aquele medo, aquela coisa no bairro. Aí é o bairro, são marginais. Mas isso não é verdade. Porque quem conviver aqui o dia a dia, isso não acontece. Aconteceu isto, destes tumultos, mas foi a revolta. Porque foi tirada a vida a uma pessoa inocente. Se calhar estava na hora errada, no local exato. Esta união que existiu, mas esta união que existiu é habitual ou não? Esta, à volta do Odair, nas manifestações, sim, é habitual? Sim. Quando há festas, quando há coisas aqui, estamos sempre presentes. Inclusive, nós temos aqui uma associação que é a Academia do Johnson. Já lá estivemos hoje. Onde há crianças de todo o feitio, tudo. E ciganas tudo. E brancas. Eu tinha o meu filho a jogar na Academia do Johnson, sendo cigano. Porque temos pretos, ciganos, temos tudo. Quando há eventos, nós estamos presentes. As pessoas às vezes é que metem aquele pavor, aquela coisa. É o bairro, é o gueto. Mas isto é um mito, por assim dizer. Muito obrigado, José. Nada, eu é que agradeço. E nós vamos agora para a Associação de Moradores terminar esta nossa conversa. Viemos aqui para a Associação de Moradores, onde vamos encerrar este nosso passeio com o Edgar Cabral, que é o vice-presidente e que já nos tem estado a acompanhar em parte desta nossa curta viagem, e eu queria que falasse um bocadinho desta associação de pais, o que é que mudou, não só neste bairro, mas nos bairros que conheces, na capacidade das pessoas organizarem e qual é a função desta associação de pais, desta associação de moradores, qual é a história desta associação de moradores e se há outras coisas para além desta associação de moradores. A Associação de Moradores foi fundada em 27 de 4 de 2005 pela falecida Felicidade Nunes. Eu tomei posse de vice-presidente o ano passado, que agora o presidente é o Gilberto Pinto, que é filho da falecida Felicidade Nunes, e é uma associação de moradores que damos apoio em tudo que seja da parte social, burocrática e também pessoal das pessoas. Tentamos sempre acompanhar as pessoas em termos de alimentação, de saúde, de documentação, porque temos uma variedade temos uma variedade de pessoas multiculturais aqui no bairro e tentamos sempre dar apoio nesses termos. Temos pequenas atividades que desenvolvemos ao longo do ano, como no desporto, como na parte cultural. Também temos entrega de alimentação, que temos um protocolo com a padaria portuguesa, que entregamos o pão e bolos sexta, sábado e domingo, para as pessoas que têm mais dificuldades. Depois é tudo uma ponte conjunta com a Câmara em termos de assistência social e assistência às pessoas e à comunidade do bairro. E durante este processo, durante esta história, depois do Odair, que papel é que vocês tiveram? Temos o papel de apaziguar todo este acontecimento em termos de comunidade e polícia. Temos acompanhado todas as pessoas que querem vir aqui ao bairro, jornalistas, deputados, toda a gente quer conhecer e fazer o seu trabalho aqui no bairro em torno deste acontecimento. As visitas que houve aqui de representantes políticos foi por via da vossa associação? Exatamente, via da Associação de Moradores, a partilha. As homenagens temos dado apoio à família, também temos de alguma coisa que eles precisam, de orientação, às vezes para falar ou não falar com a comunicação social, dar apoio emocional, estar sempre perto da família e ajudar nas decisões. Cláudio, deixa-me falar um bocadinho contigo sobre isto. Nós sempre falámos aqui da Academia
do Johnson, falámos já várias vezes do Moinho da Juventude, aqui ao lado, na Cova da Moura. Há uma alteração? Tu sentes que as pessoas, nestes bairros, há cada vez mais auto-organização das pessoas, ou isto sempre aconteceu? Não, claro, obviamente, face à falta de recursos, obviamente que as pessoas depois tendem a arranjar as próprias soluções para os problemas, não é? Estas associações, e eu parto da Associação de Moradores... Tu também fazes parte desta Associação de Moradores. Nós fazemos o trabalho que muitas vezes que não nos compete e que muitas vezes sem recursos humanos ou financeiros para desenvolver tudo aquilo que nós fazemos aqui nos bairros sociais. Mas, obviamente, nós existimos porque há uma falta de presença do governo. Exatamente. E o facto, não sei se reparaste e se já visitaste outros bairros sociais. Eu também faço parte de associações em Chelas, por exemplo, e eu acho que o facto de haver tantas associações, o mundo associativo é gigante cá em Portugal, principalmente nestas zonas, deve-se ao facto de haver tantos problemas, não é? Se calhar se não houvesse tantos problemas, não havia a necessidade de haver tantas associações e estas associações não estariam encarregues de um trabalho tão grande e tão pesado que é o que tem vindo a acontecer, não é? Com uma nova geração nestes bairros, provavelmente um pouco mais escolarizada do que a anterior, com mais acesso à informação, com a internet, etc., se sentem uma mudança nisto, na auto-organização das pessoas? Sim, obviamente que sim, e tem havido cada vez mais participação dos jovens e de todos os elementos que compõem a nossa comunidade, etnicamente diversa, nas atividades das associações e etc. Claro que isto é bom, né? Nós estamos a auto-organizar-nos e a chegar a objetivos nunca antes vistos. Por exemplo, neste caso que aconteceu, trágico, do Odair, já tinha acontecido numa série de situações similares, mas se calhar nunca houve a organização e as coisas nunca foram feitas da forma como foram desta vez, obviamente retirando os tumultos e toda a parte violenta e que para mim desnecessária que houve. As pessoas organizaram-se e houve de facto aqui várias entidades que entraram em cena e reuniram-se para tentar resolver isto e à procura de justiça de forma muito eficiente. E isso é o que se passa agora nos bairros. Nós tentamos organizar-nos para resolvermos os nossos próprios problemas. É sobretudo, Edgar, malta mais nova que organiza, não estou a falar da parte dos tumultos, estou a falar da parte da dos protestos, etc. E mesmo da organização das associações, é sobretudo malta mais nova. Nós aqui na comunidade temos uma grande capacidade de entreajuda. Nós todos, quando é para fazer algo, juntamos e fazemos em conjunto com a comunidade. Avaliamos, falamos com a comunidade e tomamos decisões quando é para tomar. É tudo um pouco, é novo, mais idoso, intermédio. É todas as idades, basicamente. Nós fizemos toda esta conversa, e estamos a terminar a nossa conversa, e nunca utilizámos uma expressão. Nesta conversa toda foi racismo. Houve na história do Odair e há na história destes bairros e da relação destes bairros com o Estado, com a polícia, etc., uma questão de racismo, como já disseste várias vezes, Cláudio, isto é, estes bairros são multiculturais, não é? Portanto, há ou não há uma questão de racismo? É assim, eu acho que seria falacioso da minha parte dizer que o racismo não existe. Isto é uma coisa que é óbvia e não pode ser sequer questionada. E quem não sente e não sabe é porque não sentiu na pele, né? Obviamente, se eu não faço parte de um determinado grupo com um determinado problema, eu não sei as adversidades que estas pessoas sentem nas suas vidas. Isto não é uma questão de... Eu agora tenho visto muitas vezes as pessoas a debaterem entre se há ou não há racismo. Isto é uma questão, não é? Isto é as nossas experiências de vida. Isto não é questionável. Eu não vou questionar a experiência de vida de ninguém.
É algo que alguém passou, que sabe na pele o que é estar nessa posição. Portanto, obviamente que há racismo em Portugal, isso não é questionável. Agora, este problema do racismo traz outros derivados, não é? Porque isto é todo um sistema complexo que não pode ser, que não vai acabar de um dia para o outro, não é? Mas é como eu disse também anteriormente, no início da nossa conversa, como ninguém nasce criminoso, também eu acho que ninguém nasce racista. Eu acho que isso também é incutido de forma externa, né? E por meios, sei lá, da educação que as pessoas levam e de toda a envolve dos seus meios, de onde vivem, etc., que faz com que depois isto seja algo que às vezes as pessoas fazem inconscientemente, que eu também tenho noção disso, e que afeta a vida de outras populações, não é? Nós aqui no bairro, como o Edgar disse muito bem, somos culturalmente super diversos. Nós temos aqui a população cigana e asiática, temos aqui a população do Médio Oriente, etc. Ou seja, nós todos, aqui no meu bairro, desde ciganos que falam crioulo até, sei lá, malta do Médio Oriente que toca guitarra e etc. Ou seja, nós aqui, por vivermos todos no mesmo meio, estarmos todos integrados na mesma sociedade, passarmos todos os mesmos problemas, acabamos por nos unir, não é? Porque é a nossa realidade, não é? E a nossa experiência de vida não pode ser invalidada porque alguém fora deste meio e fora desta realidade pensa que isso é falacioso, não é? Edgar, achas que depois, e para terminarmos esta conversa, achas que depois deste episódio, depois destes meses que se viveu aqui, que o país todo viveu, foi muito intenso, foi muito acompanhado por toda a gente, alguma coisa vai mudar neste bairro? Esperamos, desde mais, que a justiça seja feita, que a Polícia Judiciária dê-nos uma resposta credível e com factos verídicos do que aconteceu, para, de facto, começarmos a trabalhar para uma nova mudança e um novo rumo. Prende-se com o quê? Com a relação com a polícia, com as condições do bairro, com o quê? Prende-se ao facto que temos de ter uma resposta ao que aconteceu e esperamos que a resposta seja bastante positiva e que seja tudo esclarecido da melhor maneira. E tu, Cláudio, achas que vai alguma coisa mudar, não só neste bairro? Eu acho que as coisas vão mudar e têm mudado. Eu também tenho uma visão um bocado otimista da cena e eu acho que as coisas vão mudar e cada vez para melhor. O meu medo e receio aqui é o trabalho que estas organizações todas desenvolvem é completamente destruído quando estas coisas acontecem. Porque nós tínhamos uma relação próxima com a polícia, aqui no bairro de Zambojal. As pessoas trabalham nestas associações constantemente para quebrar este estigma e cada vez mais aproximar as duas partes e haver uma integração aqui das duas partes. Tanto eu falo da polícia porque às vezes mete-se aqui um bocado parece que é uma guerra entre polícias e ladrões e não é isto que nós queremos aqui pôr, né, em cima da mesa. E nós trabalhamos o máximo que podemos para destruir estas barreiras invisíveis, não é? A questão é, cada vez que estas tragédias acontecem, nós damos um passo atrás e mais uma parede é construída, porque agora a minha população, aqui no bairro de Zambojal, perdeu completamente a confiança na polícia e todo o trabalho que eu fiz com o Edgar e com os outros membros da Associação de Moradores vai ter que ser refeito, não é? E vamos ter que construir esta confiança outra vez, certo? Ou seja, parte do trabalho está a ser desenvolvido, sim, mas obviamente é preciso intervenção do Estado e é preciso que as coisas mudem no centro da questão para que tudo esteja a funcionar na mesma direção, não é? Não invalida completamente o trabalho que nós estamos aqui a ter de proximidade e de integração se a polícia continua a agir da forma que age aqui no nosso bairro, por exemplo. Muito obrigado, Cláudio Tibunga, muito obrigado, Edgar Cabral, e muito obrigado a todas as pessoas que participaram neste podcast. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada, neste caso foram muitos convidados.
Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.